Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo esse podcast. Mais um Academia do Saber, um podcast do Instituto Chama. Já segue a gente aí nas redes sociais, @Instituto Chama. E hoje eu estou recebendo uma pessoa incrível, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheci num dos maiores ecossistemas de treinadores do Brasil, que é uma profissional que ajuda as pessoas a construir o sonho da casa própria, ajuda investidores e ajuda corretores, ajuda pessoas que trabalham no meio, arquitetos, a atender melhor os seus clientes também. Thaís Almeida, tudo bom? Tudo ótimo, que satisfação, que alegria estar aqui com você e falar com a sua galera também, né? Thaís, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você e eu quis trazer você aqui porque um dos maiores sonhos de todo brasileiro é ter a casa própria, não é? A gente vê o Silvio Santos sorteava a casa, né? A minha avó, o sonho da minha avó era ganhar uma casa do Silvio Santos. Então, assim, se você perguntar para as pessoas, qual que é o seu sonho? Eu quero ter uma casa própria. Tem o ditado, né? Você não tem onde cair morto. A pessoa fala, você tem que ter onde cair morto. Como que você entrou para esse caminho primeiro? Então, eu falo, né? O sonho da casa própria é o maior da pessoa. Você pode ver qualquer pessoa, ela vai ter esse sonho ali e muitas vezes ele acredita que isso é muito difícil, né? E eu venho aí no meu caminho, na minha jornada, desmistificando isso, porque não é difícil, é um passo a passo que a gente precisa trilhar. E quando a pessoa adquire esse sonho, automaticamente todo o resto fica muito fácil, porque esse é o maior. Então, tudo que é abaixo, a pessoa vai fazer uma faculdade, a pessoa vai comprar um carro e a vida da pessoa faz um boom. E como que eu comecei, né, nesse mercado? Eu falo assim, que depois que a gente tem o despertar, que a gente consegue entender o nosso propósito na vida, a gente começa a lembrar lá da infância, né? Então, eu sempre desenhava casa pequena, eu sempre era boa em desenho, sempre buscava essa parte artística, sempre na escola eu era chamada para poder fazer ali um mural, para poder desenvolver projetos, né? E eu nunca me atentei para isso. Então, às vezes, a vida leva a gente para outros caminhos. E eu fiz ali primeiro enfermagem, porque era algo que estava palpável. Mas desde quando eu fazia faculdade de enfermagem, trabalhando com pessoas, eu já trabalhava com engenharia. Então, eu aprendi a fazer planta de casa sozinha. E foi até um post que eu fiz ontem, que foi quando eu me vi frente a frente ao meu propósito. Foi em março de 2012. Eu trabalhei na prefeitura da minha cidade ali, fazendo levantamento de casas e tudo mais. Olha só a loucura. Comecei como administrativo e depois eu comecei a me destacar fazendo os desenhos. Um certo dia o chefe falou assim, isso em 2010, 11. Quem quiser aprender a trabalhar aqui com o AutoCAD, que era o software de engenharia, vem aqui. Só foi eu e mais um. Foi um sábado. E nesse dia, eu tive o meu primeiro contato com esse software, aprendi a fazer. Quando foi ali mais 2 semanas, eu já estava trabalhando com os estagiários de engenharia. Só que eu já fazia enfermagem, trabalhando com estágio de engenharia. E aí, enquanto eles faziam o desenho de uma quadra da rua ali, eles faziam, vamos dizer ali, 3 quadras no dia, eu fazia 130. Eita! E aí do meu lado ficava aquela pilha. Aí nisso eu fui promovida muito rapidamente. Então eu comecei a trabalhar com 17 anos nessa área. Já tinha começado a trabalhar no comércio com vendas desde os 13. E aí eu comecei a fazer isso. Fui me tornando supervisora nesse trabalho. Então eu comecei com o pessoal ali e muito novinha eu já me tornei supervisora ali com 18 anos. E aí, depois, eu tive o contato de trabalhar no correspondente da Caixa. Foi onde eu tive a oportunidade de entender esse mecanismo. Não existia um passo a passo, só que eu já era muito requisitada para poder fazer isso. E aí, eu fiz muita planta a R$100. É o que eu digo. Como é que você começou nisso? Fazendo muita planta a R$100. Porque às vezes as pessoas acham que tem que começar, já tem que colocar preço. Não. E nessa mesma época, eu vendia muita casa sem saber que existia comissão. Eu vendia 5 casas por dia. Eita! E deixou de ganhar as comissões de tudo Nem isso? Nem sabia que existia isso. Um certo dia que meu pai virou pra mim e falou assim, você sabe que existe a profissão, que você tem que ter uma comissão pela venda? Eu falei, ué, é? Então foi assim, um começo que eu digo assim, que
eu sempre tive muita sede de vencer. E eu falava, eu preciso mudar minha realidade, desde muito nova. Então, eu ali com 7, 8 anos, eu fazia bolo de barro, colocava ali uns adornos, umas flores, e eu vendia isso a R$2, a R$5. E negociava bolo de barro. Que louco. Tá, ó, a Thaís era super desenrolada, já é desenrolada na vida, então imagino que ela não desenrola a vida do cliente também. Sim. Porque todo mundo acha que é muito complicado. A grande verdade é assim, a pessoa tem são as crenças limitantes, né? Isso. A gente fala assim, quem casa quer casa, mas muita gente que quer a casa, acha que não vai conseguir por causa de crenças. Quais são as maiores crenças que as pessoas têm? De dificuldade, de falar, mas eu não vou conseguir, mas eu ganho pouco, mas eu não tenho mais financiamento. Conta aí algumas crenças pra gente. Eu acho que a principal é a pessoa achar que precisa ter uma entrada alta. Mas muitas vezes essa crença nem foi dela. O mercado ditou isso. Porque, infelizmente, a gente tem muitos profissionais que não sabem do produto, né? Vamos dizer até de gerência de banco. O gerente de banco, gente, ele abre conta, ele libera seu FGTS, ele faz um monte de coisa. Como é que você quer que ele seja especialista na venda do produto da casa própria, que só é um produto da agência? Então, às vezes as pessoas reclamam do atendimento genérico de gerentes. Tá tudo bem, ele não é especialista nisso. E foi onde eu desenvolvi também esses treinamentos para você ser especialista em construção financiada, especialista em casa própria. E as pessoas às vezes falam, né, a maior crença, eu preciso ter uma entrada alta. Não, você precisa de uma estratégia. Você vai precisar de um valor, mas você pode ir pagando aos poucos. Na medida que você consegue, é possível fazer um imóvel, que você compre um imóvel que seja possível nas suas condições. Então, o meu grande diferencial, né, e por que eu estou no mercado aí há 16 anos, realmente é por causa disso. Existe um produto que é a casa ali prontinha, e existe um valor prefixado nela. Mas, na verdade, o meu projeto, o meu produto, é que eu desenvolvo um produto de acordo com a realidade da pessoa. E as pessoas também confundem, né? Elas acham que a casa que ela vai comprar vai ser a última casa dela, ou a casa definitiva. Cara, começa com o que você pode, daí você vende essa, você pega a outra. Não é porque a pessoa fala, quando eu tiver dinheiro para construir minha casa dos sonhos, e aí você nunca vai. Essa além de eu não ter entrada, essa é outra crença que impede, vamos dizer, 90% das pessoas é isso. Porque a pessoa, ela sonha uma mansão, ela sonha a maneira que ela quer, mas que ela precisa começar. Eu tenho um método que é chamado Casa Embrião. Eu até comecei a falar mais, porque esse é um método que é patenteado por mim. Inclusive, a gente está até formulando ele para realmente ser um método que vai ser até valorizado, vai ter um valuation desse método, que é o seguinte: a gente vai fazer um embrião, que é o que dá agora. Só que futuramente, já está planejado ali, futuramente você vai ampliar e vai ficar a sua casa dos sonhos. Agora, falando sobre imóvel pronto ou apartamento, você compra primeiro o que dá. Depois você vende isso. Então, é aquela questão. A gente precisa treinar essas pessoas para que ela não seja apegada. Claro. Porque ela vai vender isso e vai para uma coisa melhor. Thaís, e hoje em dia tem também toda uma história. Tem gente na internet que fala assim, não compra casa, aluga, você vai imobilizar dinheiro. E não sei. Tem os gurus financeiros aí. A gente que é de fora, a gente escuta alguém falando, né? Porque eu não sou desse mercado. Você fala, de repente faz sentido isso. E no nosso cérebro, quando você fala assim, não, vou pôr 200 mil ali parado, ou melhor eu ficar com os 200 mil e só alugar então, porque esse cara tá falando. Mas o que é real? É melhor comprar ou é melhor alugar? Sem passar pano, bora lá. Agora eu vou ser direta. É melhor alugar do que comprar pronta. Mas aí, veja bem. Do que comprar pronta. É melhor alugar do que comprar. Do que construir, do que qualquer coisa. Olha só que eu já vou desbancando, mas agora calma que eu vou dizer. Não é a realidade do brasileiro. O brasileiro hoje, e pode ser qualquer pessoa e qualquer nível social, é muito difícil a pessoa ter a cabeça para juntar dinheiro para poder investir, para virar um investidor, para poder ter um lucro. E a pessoa, gente, é melhor ela já
ir imobilizando ali, pagando a prestação, porque senão ela nunca vai conseguir ter dinheiro guardado. Agora, a realização, você pode pegar qualquer cara aí bilionário, a realização de você um dia chegar e entrar dentro da sua casa própria. Você vê a sua família ali. Então isso, gente, é o que as pessoas falam. Compra a sua casa. Eu nunca quis ter casa própria, porque eu falava assim, não, eu viajo muito, eu gosto de cada hora estar num lugar, então não vou ter, porque senão eu vou me sentir preso num lugar. Até o dia que eu comprei a minha casa. Agora aqui. É diferente, cara. Me fala, o primeiro dia que você dormiu na sua casa, você estava lá na sua cama, você vai me descrever a sensação, como que foi. E você abriu seus olhos e olhou para aquele teto e falou, essa casa é minha? Como é que é isso? Como que foi a sensação? Exatamente. Na verdade, foi assim, fui dormir e acordar no dia seguinte, a hora que eu abri a janelinha ali da onde eu tenho uma sacada, assim, que dá pro meu jardim, eu tenho um jardim gigante. Eu olhei pro jardim e falei, cara, não acredito que aquele pé rachado tá... Olha que lindo que é isso aqui. E aí, tanto que até hoje eu tomo meu café no meu jardim. Eu acordo de manhã e vou tomar um café ali, que já é a minha realização logo de manhã. Eu falo, quando eu trabalho eu consigo. Sim. E é isso que eu tenho. E assim, é o que eu digo pra todo mundo. Não deixa nada nem ninguém tirar esse sonho de você e que você possa ter essa sensação. Qual que é a entrada mínima pra você ter uma casa hoje? Vai, que a gente tá falando, um valor alto, mas o próximo, vai, só pra... Porque às vezes a gente fala assim, ela tá falando que é mínimo, mas a condição dela, não sei qual que é. Então, gente, o meu método é 0 entrada. 0 entrada? 0. Você precisa pagar documentação. Então a documentação também não é tudo de uma vez. Então eu digo, R$5.000 hoje, já é possível que você consiga realizar o sonho da casa própria. 5.000 dá, hein? Não tem ninguém que tá assistindo a gente aí que fala assim, não, se eu me organizar um pouquinho pra ter uma casa, 5.000 dá. E é aquela questão, gente. Eu quero trocar de carro. Eu quero ter uma casa. Mas quanto que é? Às vezes você tá juntando um dinheiro aí, mas você não tem a clareza de quanto você precisa. Você vai juntar quanto? Até quando? Então, sempre, né, eu trago a pessoa pra gente ter uma consultoria. Nessa consultoria, eu vou olhar a sua vida 360 graus. E eu olho a parte comportamental também e emocional. Nós vamos trabalhar ali o que você recebe por mês, o que o banco pode liberar para você e mais do que o banco pode liberar, o que dá para fazer com o que é liberado. Tá, e você entrou num ponto crucial agora, Você que tá assistindo a gente até agora, você viu o que ela falou? A gente marca, eu vou fazer uma análise. Como é que a pessoa entra em contato contigo para fazer isso? Porque hoje você atende o Brasil inteiro. Esta menina que começou em Curvelo, onde que é? Curvelo. Em Curvelo. Hoje ela atende o Brasil inteiro. Isso aqui tá aqui em São Paulo com a gente o tempo todo, tá rodando Mike Notícia Boa, né? Porque a gente, né, tá rodando Mike Notícia Boa e tá fazendo obra em todo canto. Mas a pessoa pode marcar com você para ter com você, com a sua equipe, enfim, como funciona? Então, a pessoa entra em contato comigo, pode ser via direct ou também pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é comercial, né? Hoje eu atendo no DDD 38 99978 1436. E lá a gente vai agendar o melhor horário. Esse atendimento ele pode ser presencial ou em Curvelo, Minas Gerais, ou em Alphaville, ali no Brascan. Ou então a gente pode fazer online. É o mesmo atendimento, né? Hoje ainda esse atendimento, né, é feito por mim. A gente tem alguns atendimentos ali já gravados que a pessoa pode adquirir a um preço bem melhor também. Mas até então a gente faz esse atendimento individual. Eu vou olhar para você, eu vou ouvir essa pessoa, eu vou entender qual a situação, vou entender o que você espera também e vou colocar você de acordo, alinhar a sua expectativa. Porque às vezes você está querendo algo que o seu momento atual não é possível. Mas eu posso fazer um planejamento para que você daqui 1 ano, 6 meses, você pode chegar nesse patamar. Então eu vou alinhar o seu potencial à sua expectativa. E trabalhar isso aí e te explicar como que deve ser feito. O passo a passo, todas as taxas que você precisa pagar. Dá para fazer sem entrada? Dá. Só que às vezes a sua expectativa, você vai ter que dar ali 50, 100 mil, 200 mil, até 300 mil em cash. Mas se você falar assim, não, o que eu posso fazer agora? Beleza, o que dá para fazer agora, você dá ali 20 mil e é possível? Sim. E depois, com o tempo, você vai melhorando seu imóvel. Querido, dá para você por menos de um iPhone.
Tem gente que tem um iPhone no bolso e não tem lugar para morar direito. E nunca pensou nisso. Sim. E o iPhone só desvaloriza, e imóvel só valoriza. É. E o meu avô falava uma coisa que era assim: quando você tiver que comprar uma coisa, compre imóvel. Porque a população do mundo está aumentando e o mundo continua do mesmo tamanho. Ele fala assim, só Sim, vai valorizar. É uma coisa, ontem eu vim estudando, né? Eu tava vindo para São Paulo e eu utilizo muito essa viagem minha para estudo. E a gente tava lá, eu tava estudando sobre déficit habitacional. Hoje é de 8 milhões de brasileiros sem casa e que precisa da casa. E o que é a Caixa, né? A Caixa hoje, ela tá no seu market share ali de 70% de mercado de financiamentos de imóveis, é a Caixa. E a Caixa, ela falou que esse ano ela vai financiar 1 bilhão, né? Então, 1 milhão de moradias. Eu acho que não chega a 1 milhão, porque não consegue mesmo. Por quê? Porque não tem pessoas habilitadas para fazer isso. E isso é um trabalho que você faz hoje, né? Você habilita pessoas a fazer o trabalho que você faz. Sim. Que é o quê? Arquiteto, corretor, engenheiro civil, investidores ou uma pessoa comum que quer um novo modelo de negócio. Que quer ganhar dinheiro com esse mercado Isso. que está em franca expansão no Sim. Brasil. Quando eu comecei, gente, eu não era formada em engenharia. Eu fazia enfermagem, eu terminei o curso, eu sou enfermeira formada, apesar de não trabalhar na área. E eu fazia já isso. Eu sou formada em engenharia há 5 anos só. Mas há 16 anos eu já faço isso. Não da forma que eu faço hoje, né? Uhum. Porque foi muita coisa ruim e boa acontecendo no mercado que me formou a profissional que eu sou hoje. Então, qualquer pessoa, ela tem que deixar de ser qualquer pessoa e ter o conhecimento que eu tenho. E isso é, na verdade, o meu grande objetivo e propósito de vida é levar essa informação, é influenciar o mercado para que a gente seja bons profissionais. Porque você potencializa, né? Sim. Hoje você tem uma quantidade Sim. de pessoas que você pode atingir. A partir do momento que você forma Sim, mais gente sim. tendo resultado. E com o tempo, eu fui me forjando a ser uma boa vendedora. Quando foi ano passado, eu cheguei num ponto que eu falei, gente, vende demais. E agora, como que eu vou entregar esse tanto de obra? Eu me vi sem saída. Que eu falei, gente, eu preciso formar gente. Porque aí a gente vai ter mais gente e a gente vai conseguir fazer mais casas. Hoje eu tô rodando 50 obras, mais 50 obras, 53 obras ao mesmo tempo. Eu não consigo demais. E aí eu sempre peço a Deus, manda gente. Se esse é o propósito, manda gente. E eu falo, ontem uma pessoa entrou em contato. Thaís, como que é isso aí? Quero entrar no seu ecossistema. Quero fazer casa pra você. Eu falei, venha. E como é que você faz, Thaís? Ó, a Thaís vendeu tanto que ela não sabia como atender todo mundo, que ela teve que se virar. E tem corretor que você fala, o cara fala, faz 2 anos que eu não vendo nada. É inadmissível. Por que não vende? Só tem 2 situações que você não vende. Ou você não acredita em você mesmo, então você precisa ir para o autoconhecimento. Ou então você não acredita no seu produto. Por que você não acredita no seu produto? Porque você não sabe sobre ele. Então, eu vendo pra caramba. Eu sentar aqui com você, eu vendo. Tem hora que eu dou uma segurada, que eu falo, né? Tem que vender o tempo inteiro. Mas é natural meu. Por quê? Porque eu acredito muito no meu produto. Acredito muito na construção financiada. Acredito muito que a pessoa ela é capaz de construir essa vida que ela merece através da casa própria. E também, eu acredito muito em mim. Então, na medida que eu fui crescendo como empresária, eu precisei crescer como pessoa. E isso me fez ganhar mais confiança em mim e no meu produto. Então, é esse treinamento que falta no nosso mercado. Que a pessoa acredite nela e acredita no que ela vende. E é aí que entra a Thaís Treinadora. É isso aí. Que tem um método para ensinar essas pessoas. Como que funciona isso também? Porque, ó, você pode ir para comprar a tua casa, ou se você é corretor, arquiteto, engenheiro, quer viver disso, quer abrir a sua possibilidade para isso aí. De repente você tem até a casa de material de construção. Não é? E você fala assim, quer saber? Vou começar a trabalhar com isso aqui. Eu vou ter um balcão meu aqui dentro. Eu já vendo material e já faço a parada toda. Muitas vezes aparece para mim pessoas. Ai, meu pai, ele é construtor. A gente tem uma loja de construção. Eu falei, meu Deus, e por que você não sabe esse método? Dificilmente, né, a pessoa sai dali do meu atendimento sem fechar alguma coisa. Eu tenho um método da venda irresistível. Então, é um passo a passo,
onde eu explico. Ali eu vou falar as dores da pessoa de forma muito honesta. Eu vou falar as dores, vou falar como o mercado está, vou falar que é possível, deixar claro que é possível, e existe um passo a passo para isso. E eu vendo um acompanhamento, né? Onde eu vou com a pessoa desde a simulação, desde a aprovação de crédito, até a chave na mão. Então, não tem como hoje um profissional não ser esse profissional 360, porque o cliente, ele fica perdido. Ele vai ali no arquiteto, ele vai no correspondente da Caixa, ele vai no construtor, e nesse ele vai ali, ele fica perdido. E no final, é igual muitas vezes, você faz muito curso, muita mentoria, mas você fica sem mentor. Então você precisa, né? Foi o que a gente estava conversando ali. Quem reza para todo santo não reza para nenhum. Reza para nenhum. Escolher um. Você precisa escolher. E é como se o seu cliente precisasse te escolher para isso. Onde você, talvez, não vai ser o cara que vai fazer a planta, mas você vai ter o parceiro que vai fazer com você ali. Não é indicar a pessoa. Às vezes o corretor, né, tá acostumado. Vai ali no fulano. Vai ali aprovar o crédito. Não, você que tem que aprovar o crédito do seu cliente. Para com isso. Até porque o cara não vai mais te trocar nunca. Ele vai falar assim, vai lá no Klaus, que o Klaus, ele além de vender a casa para você, ele já te ajuda com toda a documentação, ele já pode, não é? Você já faz... E eu, como engenheira civil, quando eu comecei a fazer as plantas a R$100, as pessoas iam para mim fazer a planta. Só que depois eu entendi. A pessoa aqui, a planta, é nada. A pessoa vem aqui porque eu dou a solução. E hoje eu empacotei a solução. Então, quando a pessoa chega para mim, da venda irresistível, eu falo isso. Olha, você aqui comigo, eu não tô te vendendo uma planta, um projeto. Eu estou te vendendo a solução. E naquilo, eu falo todo passo a passo. E às vezes a pessoa pode ir até em outra pessoa, às vezes é mais barato, e a pessoa depois arrepende. Porque ela não vai ter a solução. A pessoa vai entregar ali um projeto e falar, se vira. E eu não, eu vou entregar a solução. Se alguém quer um projeto somente, eu nem gosto de atender. Eu quero só uma planilha da Caixa. Eu nem gosto. Eu gosto que a pessoa vem porque ela vai ter um atendimento aí 100%. É um mercado que está crescendo, é um mercado que a Caixa está querendo financiar um monte de casa. Não, tem trilhões esse ano. E qual que é... Por que é importante, então, o profissional que trabalha com isso treinar para fazer esse diferencial, né? Para poder... Qual que é essa importância aí? O que ele ganha quando ele começa a fazer isso? Na verdade, ele deixa de deixar o dinheiro na mesa. Por quê? Essa parte de consultoria, de assistência, o dinheiro está na mesa, não tem ninguém pegando. Então, você pega esse dinheiro que está na mesa e coloca no seu bolso. Mas para isso, você precisa ofertar que você tem esse produto, que é essa solução. Quando o cliente, ele tá lá, perdido, e aí vem desesperado para você e fala que ele precisa disso e disso, e depois você vai colocar preço e falar que você entrega, eu acho que isso é muito... não é honesto. Porque você tá utilizando da dor da pessoa no desespero e tá cobrando algo. Então, é importante, você vai pegar o dinheiro que tá aí na mesa, que não tem ninguém fazendo, ninguém pegando, e você vai ofertar e vender isso pro cliente. E ele vai, né, ter mais confiança em você e, com certeza, você vai vender muito mais. Um exemplo que eu dou, quando eu dou palestras para corretores de imóveis, é o seguinte. Um corretor de imóvel que vai vender um terreno, ele vai ganhar só ali 5% do terreno. Só que ele tem a possibilidade de ganhar 3 vezes mais. Então, ele vai ganhar 5% no terreno. Então, ninguém quer comprar terreno por terreno. É isso que eu ia falar, quem comprou o terreno a pessoa já quer uma casa. Coisa. Então, Exatamente. ele vai ganhar a comissão no terreno, 5%. Ele ganha mais 5% para fazer a solução do crédito, a parte de projeto, do financiamento. E aí, depois, ele vai ganhar mais 5%, porque ele vai arrumar um construtor parceiro, onde ele vai indicar o cliente para ele e vai ganhar 5% pela indicação. E se esse cliente seu for um investidor e está fazendo essa casa para vender, você ganha 5% de novo do imóvel, porque você vai vender. Ou seja, você está achando que o seu cliente, você vendeu um lote e acabou ali nada.
Aí é que tá começando. Você ganha 3 vezes se você for inteligente e tiver o treinamento certo. Isso vai virando uma carteira, né? E você Uma vai carteira. virando autoridade, né? Com Porque certeza. você deixa de ser um vendedor de terreno. Com Você certeza. E isso foi o que eu fiz. Eu já fiz loteamentos, eu fiz um loteamento de 490 lotes lá na região. Peguei uma área rural e transformamos numa área urbana. Eu não vendia só o lote. Em primeiro momento, eu gerava confiança e vendia o lote. Oferecia também a parte de financiamento e a casa em si. Algumas pessoas compravam o lote primeiro, pensavam mais um pouco, depois me procuravam pro terreno. E ali eu fui ficando e construí muita casa e fui indo. Fiquei 5 anos nesse loteamento. Quando eu vi que eu já tinha contribuído suficientemente, eu peguei, saí e deixei. E tá lá. E tão ainda fazendo a mesma coisa. Eu fechei ontem um cliente que é desse loteamento. Eu não tô lá mais, mas eu já ganhei no processo de financiamento, possivelmente na parte de construção. E tamo aí. Thaís, quem quiser, ó, vale muito a pena se acompanhar o Instagram da Thaís. É um Instagram maravilhoso, cara. Ela é super divertida, ela é super leve, ela traz um monte de informação. Quem tiver nesse momento, quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que faz? Então, basta seguir lá no Instagram, é @Thaís com H e Z, almeida.engcivil. E o Instagram, gente, qual que é o grande objetivo dele? É mostrar que o processo de construção, o processo de obra, o processo de financiamento pode ser leve. Você tem uma crença que é tudo pesado e tudo difícil na sua vida. Não é. Depende do ângulo que você olha. E o meu grande objetivo é isso, mostrar, né, para as pessoas que pode ser com leveza também, né? Não precisa ser difícil. E realizar mais sonhos, né? Quantas casas você pretende pro ano que vem? Porque agora a gente tá no meio do ano, você tá tocando 50, quer dizer, são 50 famílias que vão estar... Sim, então, agora eu tô num processo aí, né, de gerir a empresa, onde a gente vai conseguir fazer muito mais, conseguir muito mais crédito para as pessoas. Meu grande objetivo é ampliar isso, treinando as pessoas para que a gente possa fazer isso e construir o Brasil inteiro. Então, se você é corretor, se você é arquiteto, se você quer trabalhar com isso, se você acha que esse é um mercado incrível, se você quer copiar e colar da Thaís, ó, já vai em cima de quem deu certo, cara. Não fica inventando, não. Modela ali, vai modelar e vai aprender com quem sabe. E assim, eu não vejo problema algum em as pessoas me copiarem. Eu derramo, eu falo tudo que eu sei, porque eu acho que esse ouro que eu dou aqui, existe muito mais. Quanto mais eu vou dando ouro, mais ouro vai ter a mim, né? Então, para você também que é investidor, às vezes você é um empresário, você é dentista, médico, e você fala assim, gente, quando é que eu vou conseguir parar de trabalhar e vai ter o dinheiro fazendo por mim? Não tem como, você é prestador de serviço. Então, uma hora você vai precisar parar e você precisa construir patrimônio. Essa é outra maneira de você ter um negócio que seja lucrativo e que trabalhe por você. E a gente pode utilizar o recurso do banco para construir casa para vender. E aí, também tem essa vertente, né? Tá vendo? Ó, eu confio, viu? Eu vou desligar aqui, porque a gente já vai fazer um negócio aqui que ela falou que não precisa de dar uma grande entrada, não precisa não sei o quê. Aí já tá mais no meu esquema. Eu já tô começando a achar mais fácil. Thaís, obrigado pela sua presença, de verdade. Eu que agradeço. É sempre um prazer caminhar contigo. É sempre um prazer te conhecer um pouco mais e saber dessa profissional incrível que você é e dessa treinadora incrível que você é. O seu trabalho realmente está modificando a vida de pessoas, de famílias no Brasil inteiro. Começou lá em Corvelo, mas agora já está no Brasil inteiro. Amém. E essa energia sua e esse sorriso seu tem que chegar para todo mundo mesmo. Obrigado, viu? Gente, eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que a gente deve impactar o mundo. Acho que é só isso que a gente veio no mundo para isso. Para poder construir a nossa vida, mas construir a vida das pessoas. É isso. Então, ó, e semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber.